Bom dia, meus irmãos, paz seja com todos. Certa vez, amados, Jesus subiu a um monte e ali neste monte Jesus começa a passar o seu ensino, a sua doutrina aos seus discípulos. Se chama por alguns o Monte das Bem-aventuranças. Neste monte, amados, que a gente pode localizar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e também no capítulo 6 e capítulo 7, Jesus ensina toda a sua doutrina, Jesus ensina o seu ensinamento, a sua visão sobre o reino de Deus, sobre como servir a Deus. E no capítulo 6, amados, iniciando no versículo 5, Jesus ele ensina como orar, ou pelo menos, amados, ele nos dá uma noção, uma direção, porque a própria palavra de Deus diz que ninguém sabe orar como se deveria. Então, amados, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus e no versículo 5, Jesus começa dizendo assim sobre a oração: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que estás em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 7, amados, diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que lhe tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Amém, meus amados? Jesus fala sobre como devemos nos posicionar, amados, para orar, porque é algo em secreto que nós estamos ou estaremos pedindo ao Senhor. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos, porém, nós temos que ter humildade para pedir, nós temos que ter, amados, temos que nos mostrar submisso, nos mostrar dependente dele, não é apenas falar algumas palavras da boca para fora, nós temos que ter um sentimento voltado a Deus. E aí, amados, no versículo 9 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus nos dá um modelo de oração, a oração do Pai Nosso. E olha só, amados, diz assim: Portanto, vós orareis assim. Jesus está dizendo, amados? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Queridos, nesta breve oração, Jesus não nos limita a orar a Deus, mas ele nos dá, amados, 5 pontos, 5 segredos que deve conter na nossa oração, amados, quando nós formos nos direcionar ao Senhor, Criador de todas as coisas. E no início diz assim, amados: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Primeiro ponto, adoração, amados. Toda a nossa oração deve ter adoração, iniciarmos adorando ao Senhor, reverenciando ao Senhor. Segundo ponto diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é feito no céu a tua vontade, que ela seja feita aqui na terra também. Isso demonstra submissão da nossa parte para com Deus. Ou seja, estamos nos colocando submissos ao Senhor e que seja feita a vontade dele aqui na terra, como é feita nos céus. Nos céus só é feita a vontade de Deus. Os anjos são submissos ao Senhor. Versículo 11, amados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso nos coloca, amados, em posição de pedir a provisão ao Senhor. Nós vamos estar adorando, nos colocando como submissos. Estamos agora, em determinado momento da nossa oração, pedindo a provisão ao Senhor. Em quarta situação, amados, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Na nossa oração, amados, para que a gente receba as coisas de Deus, nós temos que fazer aos nossos irmãos. Para que nós possamos receber o perdão de Deus, receber a bênção de Deus, nós temos que dar aos nossos irmãos. Em outra passagem diz que nós precisamos dar para que seja nos dado. Aqui está falando especificamente do perdão, porque é algo importante em nossa vida, porque nós erramos e nós falhamos. Precisamos ter o perdão a todo momento disponível para dar. Se alguém errou conosco, precisamos perdoar, para que nós possamos alcançar o perdão de Deus. Quinta e última colocação, mas diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Queridos, pedimos agora a proteção do Senhor. Nos colocamos agora como frágeis, nos colocamos como indefesos perante a Deus e estamos expondo a Ele, exclamando a Ele que precisamos da sua proteção. Então, amados, são estes 5 fatores na nossa oração deve conter quando nós formos orar a Deus. Deve ter, em primeiro lugar, adoração. Deve ter, amados, a submissão a Deus, que tudo que nós pedirmos deve ser feito à vontade dele e não à nossa. Vamos pedir a provisão ao Senhor. Vamos declarar, amados, pedir e declarar o perdão. E vamos também pedir a proteção do Senhor. Amém, meus amados? Que vocês tenham todos uma ótima semana, um ótimo dia na presença do Senhor e que o Senhor venha nos abençoar e nos fortalecer cada vez mais diante da sua presença. Fiquem todos na paz, amados. Amém e graças a Deus.